Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Adriele e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que eu gostaria de ter ouvido quando planejei meu intercâmbio sozinha. Gente, planejar um intercâmbio sozinho pode parecer muito assustador no começo, eu sei, tá? Porque quando eu tava nessa posição, eu também tive muitas dúvidas se eu conseguiria planejar tudo sozinha. Eu pensei em pagar uma agência de intercâmbio na época, mas os valores estavam muito discrepantes. Por exemplo, na época a cotação para o meu intercâmbio estava saindo cerca de 17 mil reais com uma agência e 11 mil reais fechando diretamente com a escola. E a gente é pobre, a gente quer economizar, né? Então eu acho que se você dedicar um pouquinho do seu tempo, pesquisar bastante, tá bastante informação, você é capaz também de planejar o seu intercâmbio sozinho. Claro que depende muito do país, tá, gente? O meu país escolhido foi a Irlanda e a gente tem muita informação sobre a Irlanda. Eu não posso falar sobre os outros países, mas eu acho que a tecnologia tá aí, né? Hoje em dia a gente consegue achar tudo no YouTube, no Google, no Facebook, enfim, nas redes sociais. Então eu acho que vale o esforço. Tenta sozinho. Se você vê que não tá rolando ou que você precisa de algum auxílio, eu acho que vale a pena pagar a agência também. No meu caso, eu super aconselho todo mundo que me pergunta a não pagar a agência, porque eu acho que hoje em dia a Irlanda tem uma comunidade brasileira muito forte, muito grande. A gente consegue ajudar uns aos outros. Então eu acho que pagar a agência não é tão mais necessário hoje em dia. Mas essa é a minha opinião, a minha experiência foi muito boa não pagando a agência e eu queria compartilhar um pouquinho para quem pretende fazer o mesmo. Primeira dica, gente, coleta informação. Informação é tudo. Coleta a informação da escola que você tá pensando em estudar, coleta a informação do bairro que você quer morar ou do bairro que a escola está localizado. Os meus primeiros momentos, assim, na verdade, todo o meu intercâmbio eu morei sempre perto do centro, tá? Não necessariamente é melhor ou pior, isso depende do ponto de vista. A minha escola era localizada no centro, então pra mim morar perto do centro era uma vantagem. Eu consegui ir pra escola andando, por exemplo, o que me trouxe economia na questão da condução, né? Eu não precisava pagar transporte público, consegui ir pra escola andando, conseguia voltar da escola andando. Então pra mim isso era uma vantagem, estar morando perto do centro, mas depende do ponto de vista. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu já comentei em outro vídeo, eu tenho um vídeo aqui sobre as vantagens e desvantagens de morar em Dublin, eu vou deixar linkado pra quem quiser assistir. E realmente quando você mora perto do centro, você lida mais com a violência. Então, são prós e contras, depende do que você tá buscando. Mas eu acho que informação é o mais importante, busque informação, bastante informação na internet, tem bastante vídeo de YouTube, tem bastante conteúdo, entre em grupos de qualquer rede social que você imaginar, Facebook, Instagram, Telegram, enfim. Entre em grupos de pessoas que estão vindo pra cá ou de grupos de pessoas que já estão aqui, que já moram no seu país escolhido, né? Hoje em dia eu não moro mais na Irlanda, eu não moro mais em Dublin, mas quando eu tava programando de morar em Dublin, eu entrei em todos os grupos possíveis e, gente, eu posso falar pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. A partir do momento que eu entrei nos grupos, que eu comecei a trocar informação com pessoas que estavam vindo pra cá ou que já moravam aqui, aquilo me deu uma segurança enorme, porque as pessoas compartilham muita informação. Então eu consegui descobrir se a escola que eu tava pensando em fechar era boa, eu consegui descobrir localização das coisas, eu consegui descobrir serviços. Então assim, isso já te abre um norte gigantesco. Então eu acho que, como uma dica muito válida, entre em grupos de brasileiros que moram no país escolhido. Eu acho que isso vai te trazer um norte, vai te trazer muita informação, vai trazer pessoas que estão na mesma situação que você, ou que já passaram por essa situação também, e que podem te ajudar de alguma forma. Eu, por exemplo, fiz amizades antes mesmo de pisar na Irlanda. Eu já tinha alguns amigos, por causa dos grupos, né? Já fiz algumas amizades, e eu acho que é muito bom, né? Você tá chegando num país que você não conhece ninguém, você não
não fala a língua, no meu caso eu não cheguei com inglês muito bom, então acho que é legal você ter ali alguns conterrâneos para te dar umas dicas ou compartilhar mesmo experiências, né, frustrações. Eu acho que na questão psicológica isso ajuda bastante também. Eu acho que como segunda dica eu também daria, gente, para acompanhar influenciadores que moram no país que você escolheu viver, né, que você tá aí pesquisando sobre. Eu acho que talvez a realidade que eles compartilhem não é uma realidade tão vivida pela gente, né? Eu lembro que quando eu tava indo pra Irlanda, eu via muitos conteúdos de influenciadores e eles pintam uma vida muito colorida, muito pink, né? Tudo dá certo e a gente sabe que não é assim, né? Mas eu acho que é interessante você acompanhar para que você fique informado, você fique bem informado, você veja também como é que é o dia a dia naquele país, né, gente? Afinal de contas, você tá indo para um país que você não conhece, então acho que você acompanhar pessoas que já vivem naquele país, eu acho que é interessante também, você conhecer um pouco do clima, conhecer um pouco do dia a dia de quem vive aqui, a correria. Por exemplo, quando eu tava no Brasil, eu não sabia o quão corrido era a vida em Dublin e eu acho que você já chegar um pouco sabendo do que você vai encarar também é muito válido. Então eu via muito vídeo no YouTube, eu lembro que eu zerei todos os vídeos de influenciadores brasileiros no YouTube, porque eu comecei a pesquisar meu intercâmbio um pouco antes da pandemia, mas eu fechei mesmo durante a pandemia. Na verdade, 2 meses antes da pandemia estourar no Brasil, eu ainda não tinha ideia do que ia acontecer. Mas eu tive que esperar, né, porque as fronteiras estavam fechadas, então nesses 2 anos de espera, eu busquei muita informação, assim, eu cheguei sabendo tudo que eu tinha que fazer, gente, todas as informações que eu tinha que fazer, como pegar a documentação, como marcar a data pro visto, eu já tinha tudo. Então, acho que informação é o mais importante. Se informe, pesquise. Hoje em dia tem muito conteúdo, principalmente sobre a Irlanda aqui no YouTube, tem muito conteúdo, tem gente explicando como fazer absolutamente tudo. Então eu acho que vale se informar para não chegar e se frustrar ou fazer com que as coisas sejam mais difíceis do que seriam normalmente. Em relação às escolas, gente, a gente sabe que o visto mais fácil de se conseguir na Irlanda é o visto de estudante de inglês. Então, hoje em dia tem muitas escolas disponíveis que oferecem esse tipo de visto, mas pesquisa muito bem sobre a escola, tá? Infelizmente, acontecem muitos golpes hoje em dia de falsas pessoas que vendem curso ou de escolas que não existem. Então, assim, fiquem atentos a isso. Utilizem um pouco mais de tempo para pesquisar sobre a escola que você está fechando, para pesquisar sobre aquele colaborador que está te vendendo o curso, porque infelizmente a gente vê muitos golpes nos grupos e a gente sabe o quão pesado é pra gente juntar o nosso dinheirinho, pra gente fazer ali o nosso pezinho de meia. Então não é legal. Triste quando a gente vê falando sobre golpe, que alguém fechou com a escola não existia, ou que a pessoa sumiu com o dinheiro da outra. Isso é muito triste, mas hoje em dia dá pra se informar bastante, dá pra ter segurança no que você tá fazendo, com quem você tá fechando o curso, qual escola que você tá indo. Eu posso indicar a escola que eu estudei, tá, gente? Eu não vendo curso, eu não vendo nada, mas é que realmente foi uma escola que eu gostei de ter estudado. Não vou falar que foi a melhor escola de Dublin, porque não é. Tem níveis de escola, né? E essa escola, ela realmente não tá num nível muito bom, mas foi uma escola que me deu um suporte muito legal, que, como eu falei, eu fechei o meu curso antes da pandemia, então eu fiquei 2 anos esperando, eu já tinha pagado, e eu gostei muito do suporte que eu recebi, eu me senti muito segura, porque imagina, eu tinha investido todo o meu dinheiro e eu nem sabia quando que eu ia embarcar. Então eu gostei muito dessa escola e todo mundo que me pergunta eu indico. Quem se interessar eu posso indicar nos comentários, eu não vou falar aqui, porque como eu falei, não tô ganhando nada pra isso. Eu não vendo curso, eu não faço nada do tipo, mas é uma escola que eu confiei o meu dinheiro e que eu achei que eu investi bem. Me deu uma segurança, eu aprendi inglês nessa escola, mas assim, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre a língua. Felizmente ou infelizmente em Dublin tem muito brasileiro, então se você não quiser aprender inglês, você não aprende. E outra coisa, você passa 4 horas do seu dia na escola. Se você for depositar toda a sua expectativa em aprender a língua somente na escola, você vai se frustrar, tá? Eu posso dizer que a escola ela me deu uma base para eu aprender o meu inglês, mas não foi isso que fez com que eu aprendesse inglês mesmo, com que eu fosse hábil a entender os nativos e me comunicar com eles.
Acho que a última dica que eu posso dar aqui pra vocês, gente, é a questão financeira. Se organize financeiramente, tenha metas, estipule metas pra você guardar o seu dinheiro, pra que você consiga atingir as suas metas todo mês. Eu sei que não é fácil. Eu, por exemplo, quando eu tava juntando dinheiro pra vir pra cá, eu não tive nenhum tipo de renda extra, mas eu aceitava todo o trabalho que aparecia pra mim. Eu era uma profissional liberal, eu sou fisioterapeuta, então todo paciente novo que aparecia, eu topava, nem que eu tivesse que trabalhar no sábado, no domingo, enfim, pra conseguir juntar a grana. Mas eu acho que organização financeira é o principal e a gente vai ter que abdicar de coisa, gente, não tem como. Se você tá se programando pra fazer um intercâmbio, não adianta querer pensar que você vai conseguir fazer tudo enquanto você tá juntando dinheiro, porque é muita grana, a gente sabe disso, né? A comprovação financeira é caríssima, a gente gasta o dinheiro com a escola, tem o dinheiro do visto e ainda tem aluguel e contas básicas, como alimentação, energia. Então, assim, se programa, traz dinheiro extra. Eu falo que, por mim, eu trouxe dinheiro extra e pra mim foi muito necessário, gente. Eu não fui tão sortuda no meu início, eu demorei pra conseguir emprego. Então, se eu tivesse vindo com dinheiro ali contadinho, eu teria passado sufoco. Então, eu indico vir com mais, é melhor que sobre do que falte, né? Porque, como eu falei, cada um tem a sua experiência na Irlanda. Tem gente que chega, consegue emprego na segunda semana. Tem gente que chega, fica 2 meses sem trabalhar, como foi o meu caso. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer. Então, nem sempre contar com a sorte é muito bom. Bom, gente, eu acho que essas foram as dicas que eu queria falar pra vocês. São coisas que eu acho que são... Pra mim é óbvio, mas eu acho que eu gostaria de ter escutado isso quando eu tava planejando meu intercâmbio sozinha. Que é capaz, você pode conseguir. Se eu conseguir, você pode conseguir. Eu comecei do zero, não tinha noção nem do que era intercâmbio, tá, gente? Eu nem conhecia nada sobre a Irlanda. Eu comecei a pesquisar sobre o país quando me veio a ideia de fazer o intercâmbio e as facilidades que o país traz pra gente, né, com passaporte brasileiro. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gosta desse tipo de conteúdo, tá planejando seu intercâmbio, ou gosta de saber sobre viagens, me segue pra mais. Beijos e fiquem com Deus!